Olá, tudo bem? Meus queridos irmãos da paróquia São José Operário de Caçapava, mais uma vez nós nos encontramos para um bate-papo, para uma oração e para uma troca de experiência, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a vida da oração nesse tempo da pandemia. A pandemia que tem sido motivo de muita preocupação, de muitas lágrimas, de muitas desilusões, muito desapontamentos, preocupações, desânimo, tristeza, tudo aquilo que vai contra aquilo que o nosso Deus quer para nós. Mas nós temos uma arma muito interessante e muito significativa para nós, a vida de oração. E é justamente na vida de oração que nós vamos aprender a superar as dificuldades, as perseguições, as provações, os frios, a tristeza e até a morte. A oração, ela nos aproxima de Deus. Antes de eu falar do que o nosso catecismo nos fala, e aí eu vou usar no catecismo o parágrafo 2639, que fala da oração, a oração de intercessão. Nós vamos falar da oração de intercessão, que começa no 2634. E lá nós vamos refletir uma coisa muito importante sobre a vida de oração. E como eu estava falando da oração dentro dessa realidade da pandemia. Mas antes de nós conversarmos mais um pouco, eu gostaria de trazer para vocês a leitura do livro de Colossenses, da carta aos Colossenses, capítulo 4, versículos de 1 ao versículo 6, que diz assim: Senhores, tratai com justiça e equidade os vossos escravos, sabendo que vós também tendes um Senhor no céu. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças. Ao mesmo tempo, orai também por nós, pedindo a Deus que abra uma porta para a nossa pregação, a fim de podermos anunciar o mistério do Criador. Por causa dele, aliás, fui lançado na prisão, obtendo-me que eu o manifeste, falando dele como devo. Tratai com sabedoria os que não são da comunidade, aproveitando bem o momento, que a vossa conversa seja sempre agradável, com uma pitada de sal, de modo que saibais responder a cada um como convém. Palavra do Senhor. Essa carta que Paulo faz ao Colossenses, exatamente nesse trecho, está falando da perseverança na oração. E nesse tempo de pandemia, a oração foi um novo encontro para os cristãos poder entender como que é interessante que às vezes a gente esquece da importância que é a vida de oração para todos nós cristãos. Então, antes de continuar falando sobre esse tempo que a gente ficou sem dar o devido valor para a vida de oração, agora nós voltamos para a vida de oração. Interessante, desde quando começou esse distanciamento social, houve uma proximidade nas famílias, no esposo com a esposa, nos filhos com os pais, dos filhos, dos irmãos entre si. Então houve uma profunda
um profundo reconciliamento, por assim dizer. As pessoas se tornaram mais próximas dos seus próximos, porque não existe ninguém mais próximo de nós do que aqueles que moram conosco, que vivem conosco, que dividem tudo que nós temos, alimentação, despesas, alegrias, tristezas, esperanças, desilusões e muitas coisas boas também. E foi, através da pandemia, uma redescoberta para o amor. Ou seja, quase podemos dizer que houve um retornar ao primeiro amor no contexto de toda a família, de toda a vida cristã, né? Muita gente como cristão estavam distantes. Eu sou cristão, mas não ia na igreja, não rezava, não participava da missa, como hoje praticamente quase todas as famílias cristãs estão participando ativamente das missas através das redes sociais, da Pascom e até também das TVs, canais de evangelização, né? Então, tudo isso de bom aconteceu num momento difícil da nossa vida. E eu quero falar uma coisa aqui interessante, que está no Catecismo da Igreja Católica, a oração de intercessão, parágrafo 2634. A intercessão é uma oração de pedido que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Ele é o único intercessor junto ao Pai em favor de todos os homens, dos pecadores sobretudo. Ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus, já que está sempre vivo para interceder por eles. O próprio Espírito intercede em nosso favor, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos. Uma coisa que eu gostaria de destacar, importantíssimo, é que a intercessão é uma oração de pedido que nos conforta de perto com a oração de Jesus. Nós nos aproximamos, nós repetimos aquilo que Jesus fala em oração. Ele é o nosso único intercessor junto do Pai em favor dos homens. Ou seja, Jesus é o único intercessor. É bem interessante nós falarmos isso de forma bem mais no linguajar nosso. O que está dizendo? Que tudo que a gente pede, tudo que nós desejamos alcançar pela vida de oração, seja um emprego, seja proteção, seja sobre a libertação de alguém que está passando por dependência e assim, como é uma doença muito popular, a depressão, né? Se a gente começa a orar e interceder, nós vamos pedir para Jesus Cristo. Se nós pedimos a intercessão de santos ou santas que nós conhecemos, que é do nosso convívio, São José Operário, quando você pede a intercessão de São José, ele acolhe o seu pedido e vai levar para Jesus. Quando você pede para o padre, para o seu amigo, que faz parte dos intercessores, aqueles servos, missionários, os coordenadores, né? Então, quando você pede que eles rezem ou orem, porque eles estão mais perto de Deus, assim supõe a nossa mente, o nosso coração, mas, na verdade, todos eles, ou mesmo nós, quando vamos pedir a intercessão, a gente pede em nome de Jesus. Porque o próprio Jesus, ele nos
nos convida e nos ensina a pedir ao Pai tudo o que nós quisermos, e nós vamos pedir em nome de Jesus, né? Então, nesse tempo de pandemia, nós vamos aprendendo a voltar mais para junto de Deus na oração, não é? Nós vamos buscando mais a palavra de Deus, nós vamos partilhando mais, porque o que nós estamos fazendo, eu aqui em Marabá, você aí em Caçapava, em São Paulo, em algum lugar por onde vai passar o nosso bate-papo, é uma partilha. E nós estamos falando de quê? Da oração. Se vocês perceberem, nós estamos na capela do Santíssimo. Aqui está o Senhor Jesus na Eucaristia. E é a Ele que nós nos reportamos, é a Ele que pedimos, é a Ele que contamos as nossas tristezas, as nossas mazelas, as nossas limitações, a gente apresenta para Jesus, embora saibamos que Ele conhece o nosso coração muito mais do que nós mesmos. Mas uma coisa é certa, meu irmão, perseverar na oração é crescimento para nós. Quando eu começo a exercer a prática da oração, eu começo a aumentar a minha fé. Eu acredito mais nesse Deus que me amou tanto, tanto que deu o seu próprio Filho para me salvar, para estar junto comigo, para me resgatar do vale da morte, para me tirar da vida de pecado, para transformar o meu coração. E aí, pela oração, eu vou tirar de mim essa subjetividade, aquilo que é o eu, o meu eu egoísta. A subjetividade, a gente não perde, mas eu digo a subjetividade do eu centralizado em mim mesmo, aonde só eu me basto suficientemente. Eu esqueço que existe um Deus, que Ele é presente na nossa vida e que Ele nos ajuda 24 horas por dia. Ele nos ajuda e intercede por nós o tempo todo na nossa vida. Agora, para nós percebermos essa presença de Jesus na nossa vida, nós precisamos aumentar a nossa vida de oração e deixar que o Espírito Santo haja, porque na oração, quem vai estar conosco, quem vai interceder, quem vai nos ensinar a pedir, o que pedir é o Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender a ter sabor pela vida de oração e confiar. A minha prática na oração me faz ter mais confiança naquilo que Jesus me fala e me ensina. Tudo que tu quiseres pedir, peça com todo o teu coração, com toda a tua fé. Não duvides e pede em meu nome, que o meu Pai vai te atender. Então, a oração nesse tempo de pandemia tem fortalecido a nossa esperança. Se existe ainda alguns que estão sem esperança, pela nossa prática da vida de oração, você que na sua casa pode ter alguém que está com medo, né? Quantas vezes ao longo do dia, dos dias e dos meses, nós escutamos pessoas dizer que estão com medo, que acham que vão morrer, que qualquer sintoma que sente já começa a achar que está contaminado. O que nós temos que fazer é nos proteger, é seguir com fidelidade o que nos orienta os órgãos de saúde, né? O Ministério da Saúde, ele nos adverte, nos orienta como que nós temos que agir. E pela oração e com o cuidado nós vamos vencer.
nós precisamos acreditar que verdadeiramente Jesus nos liberta de tudo. A minha vida de oração, ela me faz confiar, me torna confiante e me capacita a transmitir para os outros a confiança na oração e em Jesus Cristo. Quando nós nos aproximamos da vida de oração, quando nós vamos exercitar, a primeira coisa que a gente precisa é ter fé. Depois a gente precisa de um coração convertido e de humildade. Nós precisamos exercitar essas três coisas: conversão, confiança e qual é o outro? Agora fugiu. Essa confiança, a fé, exatamente. A fé é que nos faz viver esse tripé da nossa vida de oração. Então, quando a gente consegue colocar em prática, e nós só vamos colocar em prática, praticando. É por isso que, graças a Deus, em meio a tantas coisas difíceis, nós temos as redes sociais que nos facilitam. Nós evangelizamos, nós nos comunicamos, nós louvamos, bendizemos, cantamos, choramos de tristeza e de alegria através das redes sociais. Vocês que estão aí, e eu aqui, jamais pensamos em nos conhecer, mas de alguma forma, pela graça de Deus, nós estamos nos conhecendo. Vocês escutando através de minha palavra de Deus, uma reflexão que vem do coração. Então, reze mais, confie mais, busque mais a palavra de Deus, porque quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou ouvindo, eu estou abrindo meu coração, eu estou falando de Deus, ouvindo o que Deus me fala, né? E vou preparando todo o meu ambiente, toda a minha vida. E quando eu busco, e quando eu, por exemplo, você tem a oportunidade de estar diante do Santíssimo, seja através da rede social, seja na igreja que agora já vai começar a abrir, você pode vir ficar um pouco diante do Santíssimo para rezar e pedir com confiança aquilo que você gostaria que acontecesse na sua vida, mas fundamentalmente acreditar que Jesus escuta nossas preces, Ele acolhe aquilo que nós pedimos e Ele leva ao Pai e intercede por nós, porque o único intercessor que nós temos e que é o verdadeiro intercessor é Jesus Cristo. Os homens e mulheres que intercedem, santos e santas de Deus, eles dependem, por assim dizer, de Jesus Cristo. É a graça de Jesus que intercede pelos santos e santas e por nós, é que nós vamos nos fortalecendo nessa caminhada. Eu desejo a você que mergulhe mais profundamente, seja na oração do texto, na oração dos salmos, na leitura da palavra, na sua oração pessoal, na oração junto com a igreja, que você peça que Deus e que Jesus Cristo interceda diante do Pai, por intercessão do Espírito Santo, que o Pai, o Filho e o Espírito estão juntos, mas cada um dentro da sua função, eles vão agir na nossa vida. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que nós vamos superar. Aliás, nós já estamos superando, porque nós estamos no caminho certo. E quem é o caminho para nós? É Jesus Cristo. Nós estamos com a verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. E a vida que nós temos também é Jesus. Caminho, verdade e vida. Que a igreja
ela nos ajuda, ela nos ensina a caminhar com Jesus Cristo. Que Ele nos ajude e que esteja conosco para juntos superarmos essa pandemia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um abraço ao meu irmão Ederson, Padre Ederson, e a todos vocês. Tchau.